Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o espadachim mais forte. Capítulo 131. Base de Orochimaru. Ryujiro concordou em se encontrar com Konan. Foi um tanto inesperado que Konan quisesse conhecê-lo, já que no anime original ela dedicou sua vida a proteger a Akatsuki. No entanto, ela encontrou seu fim nas mãos de Obito. Se Obito não tivesse usado Izanagi, Konan poderia ter tido uma chance contra ele. A visão de inúmeros explosivos cobrindo a área foi realmente chocante para Ryujiro. Kira ficou parada ao lado de sua testa, tremendo de repente. Eles estão aqui. O espaço se abriu, e um portal espacial emergiu lentamente. Ryujiro saiu sem pressa. Ninjutsu espaço-tempo? Konan ficou visivelmente surpreso com a visão. A inteligência deles não mencionou nada sobre Ryujiro ser capaz de ninjutsu de espaço-tempo. Quantas outras habilidades ele estava escondendo? Konan, prazer em conhecê-lo. Ryujiro sorriu levemente. Então, esse era o homem que estava fazendo a Akatsuki de boba. Konan sentiu uma pontada de desconforto. A aura que Ryujiro exalava não era nem tão intensa quanto a da criatura imponente ao lado dele. Seus profundos olhos verdes, emoldurados por óculos, faziam com que ele parecesse mais um estudioso gentil. É difícil imaginar que Nagato perdeu para ele. Quão aterrorizante era seu poder. Com um baque, Konan caiu de joelhos. Até Orochimaru, que estava por perto, ficou um pouco surpreso. Ryujiro franziu a testa. O que você está fazendo? Ele não gostou dessa reação. Embora ele soubesse que Konan precisava de sua ajuda, ela parecia não entender a natureza de seu relacionamento com a Akatsuki. Ela pensou que se ajoelhar ganharia a simpatia dele? Eu não tenho outra escolha. Não sou páreo para esse cara. A organização que Nagato e Aiko fundaram foi tomada por ele, e eu não aguento mais. Desde que Nagato se envolveu com aquele cara, a paz que a Akatsuki esperava foi destruída. É tudo culpa minha. Se eu tivesse persuadido Nagato antes, talvez nada disso tivesse acontecido. Konan queria continuar, mas quando olhou para cima ficou atordoada. Que tipo de olhos são esses? Os olhos de Ryujiro não mostravam emoção, em vez disso eles eram frios como gelo. Mostrando sua fraqueza tão facilmente na frente dos outros, você acha que eu simpatizaria com você? Ryujiro continuou. Todas as tragédias decorrem da própria fraqueza. Pedir ajuda e mostrar sua fraqueza é apenas uma brincadeira. Se você realmente quer vingança, por que não se torna mais forte? Esforce-se para ser mais forte para tentar mais. Konan, mordendo o lábio, tremeu enquanto falava, é inútil. Aquele cara não é uma pessoa comum. A distância entre nós é intransponível. Você já tentou? Você já deu tudo de si? Todo esse tempo, você esteve sob a proteção daqueles dois. Sem eles, você desistiu de si mesmo? Ryujiro ficou decepcionado com Konan. Se ela tivesse demonstrado desejo de vingança e sede de poder, talvez Ryujiro pudesse tê-la ajudado. Mas, no final das contas, o relacionamento deles era de inimigos. Por que ele deveria ajudá-la só porque ela mostrou sua fraqueza? De fato, os fortes podem ajudar os fracos, mas isso depende do humor dos fortes. As ações de Konan não fizeram nada para despertar o interesse de Ryujiro. Konan abaixou a cabeça. As palavras de Ryujiro destruíram suas defesas internas. Ela pensou em tentar, até mesmo preparar dezenas de milhares de etiquetas explosivas, mas elas foram inúteis contra aquele cara. Ela continuou vivendo, suportando seu ódio, esperando conseguir a ajuda de Ryujiro. Agora ela percebeu que tudo era apenas uma brincadeira. Quando ela olhou para cima, a figura de Ryujiro já havia desaparecido. O olhar de Orochimaru para Konan também ficou mais frio. Ryujiro já foi embora. Você também deveria ir embora. Se você tivesse demonstrado desejo de vingança e um espírito inabalável de poder desde o início, talvez Ryujiro pudesse ter sido movido pela compaixão. Mas do jeito que você está agora, Ryujiro não está nem um pouco interessado. Orochimaru entendeu. Ryujiro admirava loucos como ele, aqueles que tinham um desejo eterno e um espírito inflexível em relação ao próprio destino. Ryujiro desprezava pessoas pretensiosas ou aquelas que agiam de forma fraca, e o lado que Konan mostrava era o que Ryujiro mais detestava. Konan mordeu o lábio, claramente não querendo aceitar isso. Mas que bem isso faz? Mesmo que ela mostre uma atitude diferente na frente de Ryujiro novamente, o resultado seria o mesmo. No fundo, Konan ainda era fraco. Nagato e Aiko sempre foram seus pilares espirituais. Quando eles desapareceram completamente, sua força mascarada foi despedaçada, revelando sua verdadeira fraqueza. Ela se levantou do chão, com os olhos fixos no vazio, olhando para longe. Que caminho ela deve seguir em seguida? Konan saiu atordoada, seus olhos perdendo o brilho original. Encontre um lugar para se esconder. Em breve, o mundo Shinobi passará por uma grande reviravolta, diferente de tudo o que aconteceu no século passado. Orochimaru deixou essa frase e voltou para a base. Konan parou de repente, querendo chamá-lo. Mas no final, ela engoliu a pergunta. Uma grande reviravolta como nenhuma outra no século passado? O que Ryujiro e Orochimaru estavam planejando? Pelo jeito que o monstro olhou para Ryujiro, Konan já sabia que não foi Orochimaru quem criou o monstro. Era Ryujiro. Esse tipo de monstro definitivamente possui um poder comparável ao de uma besta com cauda. Ele agitaria o mundo Shinobi? Ele mudaria o mundo inteiro para sempre? Terra do Relâmpago, os 4 Kage reunidos. Todos eles eram figuras renomadas no mundo Shinobi, no auge do poder, respeitados e temidos. Um Kage, o único líder de uma vila ninja. Raikage, sua vila quer nos arrastar para isso, simplesmente porque você não consegue engolir sua raiva de Konoha.
Nesta guerra, sua aldeia deve estar na vanguarda, assumindo a liderança. Apesar de sua voz rouca, Onoki, mesmo em sua idade avançada, não era inferior a nenhum Kage presente em termos de poder. A estreitou os olhos, olhando friamente para Onoki. Esse velho tolo, mesmo em um momento como esse, não perdeu a chance de enfraquecer a força da Vila das Nuvens. Sem problemas, mas tenho uma condição. Concordei sem hesitação. Isso surpreendeu tanto Onoki quanto Mei. Ele estava realmente disposto a sacrificar os ninjas de sua aldeia para assumir a liderança? O que o Raikage estava fazendo? Qual condição? Onoki e Mei falaram simultaneamente, trocando olhares. A respirou fundo e disse solenemente: eu comandarei as forças aliadas Shinobi nesta guerra. O que? Os rostos de Onoki e Mei Terumi mudaram instantaneamente. Entre eles, apenas Gaara permaneceu ileso. Como Kazekage, ele priorizou principalmente os interesses da Vila da Areia. Além disso, ele não tinha intenção de participar ativamente dessa guerra. Quanto à sua atitude, os outros 3 Kage o rejeitaram como mero garoto ingênuo, que mal merecia a atenção deles. Capítulo 132. Comandante Supremo? Mei e Onoki não pareciam satisfeitos. O Comandante Supremo comandaria não apenas os ninjas da Vila da Nuvem, mas também os ninjas das vilas da Pedra Oculta e da Névoa Oculta, todos sob o comando de A. Como líderes de suas aldeias, como eles poderiam permitir que o líder de outra aldeia comandasse suas forças ninja? Antes que Mei e Onoki pudessem expressar suas objeções, A continuou: se vocês discordarem, então suas forças ninjas podem assumir o papel de vanguarda. Os rostos de Mei e Onoki ficaram ainda mais sombrios. Onoki especialmente, pois seu plano inteligente foi virado contra ele por A. Kazekage, você não tem nada a dizer? Onoki franziu a testa enquanto olhava para Gaara, que parecia indiferente. O que a Vila Oculta da Areia estava pensando ao nomear um garoto tão jovem como Kazekage? Parecia que a areia oculta era realmente inútil agora. Gaara olhou calmamente para Onoki e disse: não tenho objeções sobre Raikage ser o comandante supremo. Mei e Onoki amaldiçoaram Gaara mentalmente inúmeras vezes. Como líder de uma aldeia, você não tem senso de responsabilidade. A ficou bastante surpreso com a resposta de Gaara, não esperando que o Kazekage da Vila Oculta da Areia não tivesse objeções. Afinal, esse garoto tem seus pontos positivos. Mas, no fim das contas, ele é apenas um garoto poderoso. A não viu senso de responsabilidade em Gaara para carregar o peso de um Kage. Afinal, a Vila Oculta da Areia não era grande coisa. Mei e Onoki ficaram sem palavras, pois a falta de oposição de Gaara tornou mais difícil para eles se oporem. Esse garoto não parecia nem um pouco um Kage de verdade. As forças de vanguarda. Francamente, nem Mei nem Onoki queriam sacrificar seus ninjas apenas por uma posição de comandante. Raikage pode falar sobre valorizar seus subordinados, mas, na realidade, ele ainda estava sacrificando seus ninjas por poder, desde que ele tenha a posição de comandante supremo. Como líderes da aldeia, eles ainda podiam comandar seus ninjas. Contanto que não surgissem problemas maiores, não importava se A era o comandante supremo. Não tenho objeções, ambos finalmente admitiram, trocando olhares. A boca de A se curvou em um sorriso, que ele rapidamente substituiu por uma expressão severa. Então, em 3 dias, as forças aliadas Shinobi lançarão um ataque a Konoha. 3 dias depois, notícias chocantes se espalharam pelo mundo ninja. As 4 grandes aldeias ninjas declararam guerra a Konoha por unanimidade. Essa notícia causou alvoroço no mundo Shinobi. Alguns estavam com medo, outros animados e outros queriam ver Konoha destruída. Konoha, com suas terras férteis e ricos recursos, era invejada há muito tempo. Neste momento, todos os jonins e ninjas de elite de Konoha estavam reunidos em uma grande sala de conferências. A maioria usava coletes à prova de balas verdes, mas Hinata e Ryujiro se destacavam com trajes diferentes. Claro que ninguém teve objeções a eles. Para Konoha, Ryujiro e Hinata eram seus trunfos. Cada rosto estava solene. Esta foi a 4ª grande guerra ninja, e os exércitos ninjas das 4 grandes vilas já estavam se movendo em direção às fronteiras da Terra do Fogo. Eles estavam determinados a destruir Konoha. Mesmo que não pudessem destruí-lo completamente, eles queriam enfraquecê-lo severamente. A era de Konoha como a vila ninja mais forte estava chegando ao fim. Todos deveriam estar aqui, disse Tsunade, examinando a sala com seriedade. As forças das 4 grandes aldeias ninja chegarão a Konoha em menos de 2 dias. Durante esse tempo, devemos nos preparar para proteger Konoha e a Terra do Fogo. Esta é a maior crise da história de Konoha. Com exceção de Ryujiro, até Hinata parecia estranhamente séria. Especialmente Kakashi, que conhecia muito bem as tragédias causadas pela guerra. Na última guerra, ele perdeu seus 2 melhores amigos, um dos quais morreu por suas próprias mãos. Kakashi cerrou os punhos. Tais coisas não aconteceriam novamente. Ele era capaz de proteger Konoha agora. As ruas antes movimentadas de Konoha agora estavam silenciosas, com portas e janelas bem fechadas. Os moradores não estavam mais em suas casas, tendo sido transferidos para lugares seguros pelos ninjas e pela Anbu de Konoha. Em caso de guerra, sua segurança não poderia ser garantida. Konoha teve que unir forças e pedir ajuda à Terra do Fogo para resistir às forças aliadas Shinobi. Ryujiro, você tem algo a dizer? Tsunade perguntou, olhando para Ryujiro. Naquele momento, todos os olhos dos jonins se voltaram para Ryujiro. Este jovem se tornou uma lenda em Konoha, salvando-a diversas vezes.
Agora Konoha parecia ter um ar de liderança por causa dele. Entretanto, quando todos esperavam que Ryujiro dissesse algo, ele simplesmente permaneceu relaxado, braços cruzados, falando devagar. Não tenho nada a dizer, mas tenho um lembrete. O que foi? Todos perguntaram curiosos, olhando para Ryujiro. O olhar de Ryujiro se aguçou e ele falou sério. Se algo inesperado acontecer no campo de batalha, não entre em pânico, não tenha medo. Apenas confie em mim. A sala ficou em silêncio enquanto todos olhavam fixamente para Ryujiro. Coisas inesperadas acontecem com frequência no campo de batalha. Mas as palavras de Ryujiro pareciam alertá-los de que algo imprevisível realmente aconteceria quando a guerra começasse. Por que Ryujiro estava lembrando eles? O que ele pretendia fazer? Simplesmente confiar nele? Ryujiro não fez nada para perder a confiança deles. Afinal, ele era o herói de Konoha. Até agora, Ryujiro não fez nada para prejudicar os interesses de Konoha. Da Academia Ninja até agora, eles observaram seu crescimento. Ele estava tão confiável como sempre. Eu confio em Ryujiro, disse Might Guy primeiro, Ryujiro sendo seu aluno. Embora esse garoto sempre transmitisse um ar de mistério, Guy confiava em Ryujiro. Konoha foi salva várias vezes por ele. Um após o outro, outros jonins expressaram sua concordância. Todos eles confiavam em Ryujiro. Tsunade olhou para os muitos ninjas que confiavam em Ryujiro e não pôde deixar de suspirar. Esse garoto era muito popular. Nesse caso, todos estejam preparados. Em 2 dias enfrentaremos as forças combinadas das 4 grandes vilas ninja. Tsunade disse em voz alta, sua voz pesada com a gravidade da situação. Eles então começaram a formular sua estratégia para lidar com a aliança sem precedentes das 4 grandes vilas ninjas contra Konoha. Desta vez, foi a primeira vez que as 4 principais vilas ninja se uniram para enfrentar Konoha. Eles tinham que levar isso a sério. Capítulo 133. 2 dias depois, muitas tendas foram montadas não muito longe da fronteira da Terra do Fogo, enquanto as forças ninja unidas das 4 principais vilas ninja se reuniam, preparando-se para sitiar Konoha. Toda a Terra do Fogo parecia estar à beira de uma tempestade sem precedentes, com ninjas posicionados na fronteira, prontos para atacar a qualquer momento. Esta foi uma operação aliada sem precedentes. Era inimaginável que as 4 grandes vilas ninja unissem forças contra Konoha. A outrora mais forte vila do mundo Shinobi agora estava enfrentando seu fim. No final das contas, eles estavam de olho nas terras férteis e outros recursos da Terra do Fogo. Eles sabiam que essa guerra seria seguida por uma grande batalha, pois o ódio entre os principais países era profundo. Esta era uma oportunidade que os Kage não podiam perder. Ao longo da história, em todas as guerras mundiais Shinobi Konoha saiu vitoriosa. Mas depois de 2 invasões, eles acreditaram que Konoha não tinha mais força para resistir. Afinal, essas eram as forças aliadas de 4 nações. A guerra estava prestes a começar, e os ninjas de Konoha já podiam sentir o cheiro dela no ar. Eles não atacariam cegamente e entrariam em batalha, sabendo que um ataque imprudente, embora eventualmente levasse à vitória, teria um custo desproporcional. Em um pico imponente, Kakashi e outros Jonin olhavam para a massa escura das forças aliadas abaixo, sentindo um calafrio apesar de suas experiências de batalha. Eles nunca tinham visto uma cena dessas antes. Essas grandes nações estavam realmente tão ansiosas para eliminar Konoha? A esperança da vitória de Konoha dependia exclusivamente de Ryujiro. Sem seu poder, eles não conseguiriam resistir a um exército ninja tão grande. Além dos ninjas, os samurais da Terra do Fogo também se juntaram à guerra. Já que a Terra do Fogo tinha uma relação de cooperação com Konoha e era obrigada a fornecer assistência. Se Konoha caísse, a Terra do Fogo também não escaparia ilesa. Todos, exceto Ryujiro, sentiram o peso da situação. Eles precisavam observar os movimentos das forças aliadas, enquanto as forças aliadas precisavam de informações sobre a Terra do Fogo e o status interno de Konoha. Naturalmente, Konoha também tinha espiões de outras aldeias. Essa guerra foi intrigante e Konoha não reuniu muitas tropas, seguindo a estratégia de Ryujiro. Ryujiro sabia que no mundo dos ninjas, números não determinavam vantagem. Uchiha Madara, por exemplo, havia massacrado milhares com facilidade. Agora, Ryujiro possuía tal força. O início desta guerra seria sinalizado por ele. Você está pronto? Ryujiro perguntou calmamente ao grupo de Jonin atrás dele. Kakashi e os outros assentiram fortemente com rostos solenes. Em um instante, a figura de Ryujiro desapareceu. Esse não é o jutsu de cintilação corporal. Todos sabiam que Ryujiro não usava o jutsu cintilante corporal, pois não conseguiriam rastrear sua direção se ele o tivesse feito. Deixe com ele. A essa altura, só podemos confiar nele. Suas palavras são realmente inspiradoras e desejáveis. Se ele puder realmente criar um mundo pacífico, nosso sacrifício valerá a pena. O Jonin ficou em silêncio, lembrando-se das palavras de Ryujiro na sala de reuniões que pareciam uma fantasia. Tais coisas eles nunca ousaram imaginar, nem mesmo os Hokages anteriores. Unificar todo o mundo Shinobi exigiu uma força imensa. Quando duvidaram, eles viram os olhos firmes de Ryujiro e naquele momento foram convencidos por ele. Lembrando de tudo que Ryujiro fez por Konoha, resolvendo crises repetidamente, esse jovem se tornou confiável. Várias guerras mundiais Shinobi ocorreram na história, cada uma delas uma tragédia tanto para os ninjas quanto para suas famílias. Se o estado atual do mundo Shinobi pudesse realmente mudar, eles estariam dispostos a sacrificar suas vidas. No céu, Ryujiro estava de pé, com olhos frios e sem emoção. Ao mesmo tempo, outra figura apareceu ao lado dele.
A aparição de Hinata não surpreendeu Ryujiro. Talvez ninguém soubesse que eles estariam no céu, um poder possuído apenas pelo Tsuchikage de Wagakure. Além disso, eles estavam escondidos nas nuvens. Ryujiro-kun. A voz delicada de Hinata chegou aos ouvidos de Ryujiro. Seus olhos azuis com padrões de flores de gelo eram lindos. Ryujiro colocou um braço em volta dos ombros de Hinata e disse levemente, se eu me tornar um carrasco, você ficaria com medo? Hinata balançou a cabeça. Não importa o que Ryujiro-kun faça, eu vou te apoiar. Os lábios de Ryujiro se curvaram levemente. É mesmo? A aliança das 4 nações não passou de uma piada. Deixa eu mudar a história do mundo Shinobi. Quanto a Obito e Zetsu Negro nos bastidores, vamos ver o que eles podem fazer. Uchiha Madara é realmente emocionante. Abaixo, as forças aliadas ninjas se preparavam para um ataque, explorando os arredores. O comandante das forças de Kirigakure, Ao, usou seu Byakugan para não detectar nenhum sinal de ninjas de Konoha. Estranho. A atitude de Konoha em relação à guerra parecia estranha. O ambiente ao redor estava muito quieto, como se Konoha não estivesse levando a guerra a sério. O que Konoha estava planejando? O Departamento de Inteligência informou que os civis de Konoha foram transferidos para um local seguro. Os Jonin e as forças especiais permaneceram na vila sem qualquer ação. Diante da aliança das 4 nações, mesmo uma vila poderosa como Konoha não tinha solução. Nesse momento, uma luz de arco-íris cortante atravessou as nuvens, ofuscante e ofuscante. Um meteoro? Ou uma estrela cadente? Enquanto a aliança ninja observava confusa, Ao sentiu uma terrível sensação de crise e gritou. Correr, não era um ninjutsu baseado em chakra, mas pura energia de espada, que a equipe sensorial não detectou imediatamente. Bum! O corte perfurou o solo, elevando-o e criando uma tempestade de poeira que varreu os arredores. O golpe poderoso envolveu o acampamento da Aliança Ninja. Em um instante a energia da espada irrompeu, espalhando-se com sangue jorrando no ar. Os gritos ecoaram por todo o acampamento aliado. Ataque inimigo! Ataque inimigo! Prepare-se para a batalha! Inimigo! Onde está o inimigo? Capítulo 134. A energia da espada era imensamente poderosa, rasgando o chão implacavelmente. Nenhum dos ninjas pegos pela energia da espada sobreviveu. Essa energia de espada aterrorizante era algo que Ao entendeu quando se levantou do pó. Não que Konoha não estivesse preparada, eles simplesmente não os haviam detectado até agora. Será que a falta de ação de Konoha foi para enganá-los e preparar esse ataque repentino? Mas onde exatamente estavam os inimigos? O Byakugan de Ao foi ativado novamente, mas mesmo nas proximidades, não havia uma única pessoa à vista. Tudo o que ele viu diante de si foi o vermelho vivo do sangue, que havia formado um canal sob o poder da energia da espada, fundindo-se em um pequeno riacho carmesim. A formação da aliança Shinobi foi completamente interrompida. As forças completas das 4 principais vilas ninjas não estavam aqui, mas mesmo cerca de 4.000 ninjas presentes não eram um número pequeno. Cerca de 50.000 ninjas das 4 principais vilas ninjas se juntaram à guerra, com tropas de apoio prontas para entrar no campo de batalha a qualquer momento. Aí, gritos ecoavam continuamente enquanto eles procuravam freneticamente pela figura do inimigo, sem nunca imaginar que o inimigo estava acima deles. Esta foi a primeira vez que Ao viu uma cena dessas. Seu rosto estava tão pálido quanto uma folha de papel. As tropas devem ser estabilizadas. Caso contrário, neste caos, seria impossível lutar contra o inimigo. Agite! Uma figura apareceu diante de Ao, trazendo consigo uma pressão sufocante. As pupilas de Ao dilataram-se à medida que o medo se espalhava gradualmente, sentindo como se uma mão invisível estivesse agarrando sua garganta, dificultando a respiração. Ryujiro olhou friamente para Ao. No segundo seguinte, um jato de sangue jorrou enquanto a garganta rouca de Ao soltou um grito terrível. Depois de receber o Byakugan de Ao, Ryujiro olhou friamente para Ao ajoelhado e disse, este olho não pertence a você. O olho que pertencia ao clã Hyuga teve que ser devolvido. Inimigo! O inimigo está aqui! Ao tremeu todo, reunindo coragem para alertar em voz alta as tropas ninjas. Todos os ninjas da aliança se voltaram em direção ao som. Ao ver a figura, os ninjas da vila oculta da nuvem ficaram chocados. Esse vestido era o espadachim de Konoha. Aqueles olhos frios eram assustadores. Tolos inúteis, caiam logo. Estrondo. Uma onda aterrorizante de vento e pressão varreu o local instantaneamente. Sob a influência do Aki do Conquistador e da crescente pressão espiritual, a fortaleza mental da maioria dos ninjas foi abalada. O Aki do Conquistador já havia afetado seus espíritos. Os ninjas mais fracos não conseguiram resistir ao Aki do Conquistador e desmaiaram imediatamente. Sob a dupla pressão, quase metade dos 4.000 soldados estavam agora inaptos para a batalha. Os ninjas tremeram ao olhar para Ryujiro no centro do campo de batalha. Ele era ainda mais assustador do que os rumores. Isso ainda era humano? Principalmente a imensa pressão espiritual ao lado de Ryujiro era insuportável, destruindo completamente a alma de Ao em cinzas, não deixando nenhuma chance de retornar à terra pura. O medo se espalhou pelo coração de todos. Eles nem conseguiam olhar nos olhos de Ryujiro. Lutar contra um monstro desses? Eles podem vencer? Por que Konoha produziu um monstro desses?
Em menos de 1 minuto desde o início, a Aliança Shinobi havia perdido mais de 1000 tropas. Agora, menos de 2000 poderiam continuar lutando. O problema era que, sob a dupla influência do Haki do Conquistador e da pressão espiritual, até mesmo mover os pés era incrivelmente difícil. De repente, Ryujiro franziu a testa, seus olhos sentindo uma dor aguda. Seus claros olhos verde escuro se transformaram instantaneamente, o Sharingan de 3 Tomoe girando como um moinho de vento, mudando sua percepção do mundo. Ele sentiu a mudança em seus olhos. Este poder, o Mangekyo Sharingan. Ele não esperava que o Mangekyo Sharingan evoluísse naquele momento. Com o poder do Ojioku, Ryujiro não precisava de trauma emocional para evoluir seu Sharingan. O poder do Ojioku ajudaria sua evolução. Além disso, esses olhos. Ryujiro sentiu que esse poder abundante nunca se esgotaria. Esses olhos eram como o eterno Mangekyo Sharingan, que nunca se esgotaria. Entretanto, o poder do eterno Mangekyo Sharingan deve ser testado em outro lugar. Nenhuma dessas pessoas conseguia lhe trazer diversão. Essas almas eram suficientes. Era a hora de colher. O campo de batalha só precisava que ele administrasse. Holovicação. Zumbido. O poder da holovificação se espalhou pela área, afetando as almas remanescentes, tornando-as ferozes e doloridas, revelando suas formas ocas. Uivos agudos ecoaram pelo campo de batalha, o ar gelado se estendendo por quilômetros. A Aliança Ninja observava aterrorizada os monstros negros com suas almas tremendo. Por que há tantos monstros aqui de novo? De onde vieram esses monstros? Nossas armas são inúteis contra eles. Usem ninjutsu! Usem ninjutsu! Ninjutsu sem fim bombardeou as cavidades. Embora o ninjutsu pudesse prejudicá-los, somente métodos que afetassem a alma poderiam realmente destruí-los. Além disso, o número de Outlaws não era menor que o da Aliança Ninja. A única boa notícia era que os Outlaws iriam canibalizar uns aos outros. A Aliança Ninja não era seu único alvo. As almas ocas devoravam umas às outras, criando uma cena horripilante. Já chega! Hora de soltar você! Um espaço vazio se abriu novamente, e 2 Gilians enormes, cada um com dezenas de metros de altura, emergiram. Suas auras eram ainda mais aterrorizantes. Para a Aliança Ninja, esses 2 Gilians pareciam uma inundação, rompendo suas defesas. Este lugar, para eles, era o inferno na Terra. Limpe o campo de batalha. 2 cavidades da classe Gilian, uma das quais estava se aproximando do limite de poder espiritual. Itachi e Orochimaru. Antes da guerra, Ryujiro pessoalmente transformou Orochimaru em Hollow. Quanto aos seus limites, ambos podem se tornar Vasto-Lords de nível intermediário. O que mais entusiasmou Ryujiro foi se Itachi manteria seu Sharingan após se tornar um arrancar. Embora ele quisesse saber agora, a forma Gilian não era o limite de Itachi. Continue devorando com mais ganância. Não me decepcione. Foi um massacre, uma matança implacável. Diante de tantos Outlaws, a Aliança Ninja não tinha forças para resistir. Ryujiro pode ser um carrasco, mas seus objetivos são claros. Ele só tinha como alvo aqueles que atacavam Konoha e a Terra do Fogo. Quanto aos civis da vila, Ryujiro não faria mal aos inocentes. Ele não era um demônio. O sangue fluía continuamente e cadáveres incompletos cobriam o campo de batalha. O ar estava carregado com o fedor de sangue, o que tornava nauseante apenas respirar fundo. O inferno na Terra, de fato. Capítulo 135. Os gritos de agonia e a atmosfera de desespero se espalharam gradualmente à medida que as forças da Aliança Shinobi se desintegravam completamente. Diante dos Outlaws, eles só conseguiram impedir seu avanço e não conseguiram eliminá-los. A visão mais desesperadora para eles era o colossal Hollow, com dezenas de metros de altura, devorando seus semelhantes com um rosto aterrorizante e olhos vermelhos, como um deus da morte colhendo suas vidas. Rugido. De repente Itachi, que estava vazio, soltou um rugido ensurdecedor, fazendo com que os ninjas em fuga no campo de batalha parassem e olhassem para trás. O que está acontecendo agora? Zumbido. Uma luz vermelha reuniu e comprimiu uma enorme quantidade de pressão espiritual em sua boca. Num instante, um raio vermelho foi disparado, e a terra árida distante explodiu em um clarão de luz vermelha. O chão abaixo deles tremia continuamente, como se um terremoto tivesse ocorrido. Uma nuvem em forma de cogumelo surgiu lentamente e uma enorme onda de choque varreu a área. As chamas abrasadoras fizeram todos os ninjas sentirem o calor escaldante. Observando as chamas ofuscantes à distância, suas armas gradualmente caíram de suas mãos. Isso é uma piada? Como podemos lutar contra esses monstros e ter uma chance de vencer? Eles nunca tinham ouvido falar de tais criaturas no mundo ninja antes. Cero? Que inesperado! Embora os Outlaws possuam a habilidade de usar Cero, poucos realmente o fazem. Ryujiro podia sentir claramente a mudança no poder espiritual emanando de Itachi. O gigante Hollow parou de se mover, seu corpo enorme tremia. De repente, rachaduras apareceram em seu corpo preto como breu, que gradualmente ficou branco. Bum! A terrível pressão espiritual de um vasto Lord Hollow explodiu instantaneamente, afetando especialmente os ninjas que haviam perdido a vontade. Eles não conseguiram suportar tamanha pressão espiritual e desmaiaram quase instantaneamente, tendo suas almas devoradas impiedosamente pelos Outlaws, deixando sem sequer a qualificação para entrar na Terra Pura. Um leve sorriso apareceu nos lábios de Ryujiro. Um vasto Lorde. Este é o segundo vasto Lorde de nível médio sob meu comando. Seu tamanho mudou ligeiramente, encolhendo de mais de 10 metros de altura para cerca de 7 ou 8 metros, e sua forma parecia mais humanoide.
Como um vasto lorde, Itachi tinha alguma inteligência, embora ainda estivesse um pouco confuso, olhando para a terra desolada. As pessoas em fuga e as chamas sem fim à distância. Uma dor de cabeça lancinante tomou conta de sua mente e com sua forma enorme, Itachi se agitava, movido pela dor. Essa situação fez Ryujiro franzir a testa. O que está acontecendo? Ele está perdendo o controle? Ryujiro podia sentir claramente a pressão espiritual de Itachi aumentando rapidamente, quase atingindo o nível de Kira. No momento seguinte, uma pressão espiritual azul cortante atravessou o céu, obscurecendo a figura de Itachi. Ao ver essa cena, o rosto de Ryujiro se iluminou de alegria. Poderia ser auto-arrancarização? Essa era a única possibilidade que Ryujiro conseguia pensar. Com o talento de Itachi, era possível para ele se auto-arrancar e sua força poderia até aumentar outro nível. Até Orochimaru, transformado em Hollow, interrompeu suas ações. O medo instintivo de um Hollow de nível inferior em relação a um vasto Lorde o fez tremer. A pressão espiritual de Orochimaru não atingiu o limite para se tornar um vasto Lorde, tornando difícil para ele atingir esse nível. À medida que a violenta pressão espiritual gradualmente se estabilizava, Ryujiro usou um passo rápido para aparecer ao lado da imensa pressão espiritual. Essa pressão espiritual era realmente enorme. Se fosse qualquer pessoa comum, sua alma seria dilacerada instantaneamente. Nem mesmo Shinobi de nível Kage conseguiram resistir. Afinal, Shinobi de nível Kage eram apenas ninjas poderosos. Somente aqueles que se especializaram em ninjutsu relacionado à alma poderiam suportá-lo. Mesmo a essa distância, os Shinobi do nível Kage teriam dificuldade para ficar de pé. Quando a pressão espiritual se dissipou como névoa, Itachi se transformou em uma forma humana, com um vazio oco no peito e seu braço direito coberto por uma armadura a arrancar semelhante a osso. Ressuscitado, Itachi ficou momentaneamente atordoado com as memórias Hollow inundando sua mente. Com uma expressão complexa, Itachi olhou para Ryujiro. Você realmente possui tanto poder. Qual é a sensação de ser ressuscitado? Ryujiro perguntou com um sorriso. Ressurreição? Olhando para a terra desolada e as marcas da batalha, especialmente o forte cheiro de sangue que trouxe de volta memórias desagradáveis, Itachi suspirou profundamente. É bem complicado. Por que você me ressuscitou? Depois de ressuscitar, não posso mais ser chamado de humano, certo? Itachi suspirou. Ressurreição, uma técnica assustadora. Nem mesmo a técnica de reencarnação do mundo impuro do segundo Hokage era tão assustadora. Essa técnica mudou fundamentalmente sua alma, transformando-o em uma entidade não humana. Sentindo o imenso poder dentro de si, Itachi ficou até assustado com esse poder destrutivo e sufocante. Nenhuma razão em particular, só achei uma pena que alguém como você morresse tão inutilmente. O poder dos seus olhos ainda deve estar intacto, disse Ryujiro, notando o Sharingan de Itachi. Poder dos olhos? Instantaneamente, os olhos de Itachi se arregalaram de surpresa. O Sharingan dele ainda estava lá? Além disso, quando ele mudou para seu Mangekyou Sharingan, o vasto poder era incomparável ao de antes, aparentemente inesgotável. Isso não era semelhante ao eterno Mangekyou Sharingan registrado na história do clã? Que técnica assustadora! Sendo ressuscitado por você, não tenho mais nada a dizer. Mas o que há com essa cena? Itachi perguntou, olhando para o campo de batalha cheio de cadáveres. Embora aceitasse as memórias de ser um Hollow, ele não sabia nada sobre esta guerra. As 4 grandes vilas ninjas travaram guerra contra Konoha. Este é o campo de batalha. As 4 grandes aldeias ninja travaram uma guerra. Um olhar de seriedade brilhou nos olhos de Itachi. Vendo os cadáveres e o sangue vermelho ao redor, ele suspirou profundamente. A vida é tão frágil. Por que as pessoas travam guerra umas contra as outras? A guerra não pode ser evitada? A luta no mundo Shinobi era cruel. Não importa se você era uma criança ou um idoso, enquanto você fosse um ninja, você tinha que estar preparado para ser morto. É claro que a guerra pode ser evitada se Konoha unificar todo o mundo ninja. As grandes guerras ninja nunca mais acontecerão, disse Ryujiro casualmente. Itachi olhou para Ryujiro com os olhos arregalados. Unificar todo o mundo ninja? Ryujiro, você fala muito levianamente sobre esses assuntos. Capítulo 136. Pensando bem, Ryujiro é a única pessoa na história do mundo ninja com tais habilidades. Nem mesmo o primeiro Hokage era tão extremo e extraordinário quanto Ryujiro. Seu método de reviver pessoas e transformar suas almas em outro tipo de ser altera fundamentalmente as regras originais do mundo. Unificar o mundo ninja não acabaria com as guerras. Guerras nascem do desejo. A causa de cada guerra ninja sempre foi sobre interesses. Para evitar guerras, o mundo ninja precisa de um único governante. Embora leve tempo sob a repressão de um poder esmagador, nada significativo surgirá. Poder em Itachi agora entende que somente o poder pode mudar tudo. Depois de hesitar por um tempo, ele não conseguiu deixar de perguntar. Como está Sasuke? Aquele garoto parece ter sido levado pelo Tobi. Tobi? Ah, quase esqueci que você não sabe a verdadeira identidade dele. Tobi é a mesma pessoa que você conhece como Uchiha Madara. As pupilas de Itachi se contraíram de repente. É aquele cara. Tobi. O nome soou familiar. Por que ele levou Sasuke? Itachi perguntou franzindo a testa. Não é óbvio. Claro, é para transferir seu ódio para Konoha. Afinal, você foi forçado a fazer a escolha de aniquilar seu clã. Ryujiro disse calmamente. Tobi Uchiha. Na noite do massacre, Itachi cooperou com Tobi.
O melhor amigo de Itachi, Shizui, foi capturado por Tobi, e Shizui, que morreu pelas mãos de Itachi, viveu uma vida feliz com Itachi no espaço Tsukuyumi. Parece que Orochimaru também está prestes a ter sucesso. Percebendo que a pressão espiritual de Orochimaru havia atingido seu limite, Ryujiro se perguntou se Orochimaru, assim como Itachi, se tornaria um Hollow de nível Vasto Lord. Em uma dimensão diferente, o espaço de Ryujiro continha muitos Hollows da classe Gillian, como se depender apenas desses Hollows no campo de batalha não fosse o suficiente para dar suporte à evolução de Itachi e Orochimaru. Eles consumiram muitos Hollows no espaço. Aquele Hollow é Orochimaru? Itachi olhou incrédulo para a figura enorme. Foi nisso que ele se transformou antes? Aquela forma enorme era realmente assustadora. No céu acima da unidade de logística da Aliança Ninja, o olhar frio de Hinata varreu a Aliança Ninja abaixo. Sacrifícios pela paz do mundo ninja são inevitáveis e, além disso, essas pessoas são inimigas de Konoha. Sob a influência de Ryujiro, o lado emocional de Hinata foi reservado apenas para Ryujiro. Para os outros, se fossem inimigos, ela não demonstrava misericórdia. O Byakugan de Hinata mudou para o Tenseigan puro, e em sua palma, canhões de luz de chakra verde se formaram. Em um instante, uma saraivada de canhões de luz de chakra caiu como uma tempestade. Os ninjas sensoriais na unidade de logística de repente sentiram uma enorme onda de chakra vinda de cima e saíram correndo de suas tendas. Seus couros cabeludos formigando ao verem a densa barragem de canhões de luz de chakra verde. Um dos ninjas sensíveis gritou: "Saia daqui rápido!" Bom, bom, bom. Os canhões de chakra bombardearam impiedosamente a unidade de logística das forças aliadas Shinobi. A barragem implacável de canhões de luz de chakra caiu sobre a unidade de logística, tornando impossível resistir. A localização do inimigo era desconhecida. Explosões ecoavam continuamente, o chão era iluminado por chamas brilhantes e inúmeros membros da Aliança Ninja pereciam sob o intenso bombardeio de canhões de luz de chakra. As forças aliadas eram como moscas sem cabeça, completamente impotentes para revidar. Os Kages na retaguarda já sabiam da situação nas linhas de frente e quando Onoki chegou à unidade de logística, a visão diante dele o deixou completamente chocado. Para onde quer que ele olhasse, havia cadáveres de ninjas das 4 grandes vilas ninjas, seus corpos mutilados e irreconhecíveis. O bombardeio contínuo de canhões de luz de chakra continuava atingindo a unidade de logística. Esta direção, do céu. Um ninja voador? Não deveria haver ninjas voadores em Konoha e no conhecimento do mundo Shinobi, apenas Onoki sabia voar. Onoki rapidamente ascendeu ao céu. Para impedir tudo isso, ele precisava encontrar quem estava liberando o jutsu. A quantidade de chakra liberada era enorme. Hinata acima também parou e olhou para o baixo Onoki com uma carranca. O terceiro Tsuchikage? E você é? Como Tsuchikage, Onoki estava naturalmente familiarizado com os clãs proeminentes de Konoha. Esta não era a filha mais velha do clã Hyuga, Hinata? Mas os olhos dela não eram Byakugan. Eles despertavam algo em seu coração. A garotinha do Hyuga, Konoha, certamente escondeu um trunfo como você. Eu nunca vi esses olhos antes. Onoki olhou gravemente para Hinata. Como Tsuchikage, Onoki não subestimaria Hinata. O poder que ela demonstrou não foi menor que o dele. Não posso ficar parado atacando meus shinobis. Venha comigo, garota Hyuga. Onoki voou em direção a Hinata, mas antes que pudesse se aproximar, uma imensa força repulsiva o empurrou para trás. Voando a vários metros de distância, Onoki olhou para Hinata, incrédulo. Que poder era esse? Uma força o empurrou para longe. Era um jutsu? Que tipo de olhos ela tinha? Além do Byakugan, o clã Hyuga não deveria ter nenhuma outra Kekkei Genkai. Ele viu os eventos nas linhas de frente através da visão compartilhada da unidade sensorial. Era como um inferno na Terra. Aqueles monstros negros apareceram do nada. O que eram eles? Quantos segredos Konoha estava escondendo? O terceiro Tsuchikage Onoki. Ryujiro avisou para ter cuidado com a liberação de pó do terceiro Tsuchikage, mas não havia necessidade de evitá-la. Ela só precisava bloqueá-la com as bolas de busca da verdade. Vários canhões de luz de chakra dispararam novamente, cobrindo densamente os arredores de Onoki. O rosto de Onoki ficou sombrio. Não me subestime. Estilo de partícula, jutsu de desmantelamento atômico. No momento seguinte, Onoki formou um cubo transparente em sua mão. A energia aterrorizante interior parecia capaz de destruir toda a matéria. Ao ser liberado, os canhões de luz do chakra foram engolidos pela energia do cubo. O cubo branco se transformou em um feixe retangular de luz, disparando em direção a Hinata. Capítulo 137. Neste momento, o pilar de luz retangular e transparente, contendo o poder de aniquilar tudo, desintegrou instantaneamente o canhão de chakra verde. A liberação de pó, uma fusão das naturezas dos chakras do vento, da terra e do fogo, pode decompor qualquer matéria em estado atômico. Liberação de pó é um Kekkei Tota, superando o nível de um Kekkei Genkai. O orgulho de Onoki por seu poder veio da liberação de poeira. A maioria evitaria, mas para Hinata não importa o quão poderosa a liberação de poeira fosse, ela não poderia machucá-la. As esferas de busca da verdade podem anular todos os ninjutsus, com a única fraqueza sendo Senjutsu, que pode afetar as esferas de busca da verdade. Onoki não conhecia Senjutsu, então não importava o quão poderosa fosse sua liberação de poeira, ela não conseguia romper a defesa das bolas de busca da verdade. As esferas negras de busca da verdade se transformaram em um escudo negro que envolveu Hinata.
Onoki franziu a testa para o misterioso material preto. O que é essa coisa preta? Ninjutsu? Mas isso não importava. Como uma coisa dessas poderia suportar a liberação de pó? A garotinha de Konoha seria atomizada. Instantaneamente, o fluxo de ar ao redor foi distorcido pela liberação de poeira, e ondas de ar explodiram. Onoki estava confiante de que toda a matéria se transformaria em átomos e desapareceria sob a liberação de poeira. O poder da liberação de poeira superava a maioria dos ninjutsus, até mesmo Haikaja geria com cautela. Embora o corpo de Onoki fosse velho, sua maestria na liberação de poeira ainda era formidável. Estrondo. A colisão da liberação de poeira soou como uma explosão. Entretanto, em um instante, a liberação de poeira foi repelida. O escudo negro das esferas da busca da verdade permaneceu intacto, protegendo Hinata completamente de qualquer dano. O que? Ele bloqueou a liberação de poeira. Como isso é possível? A expressão confiante de Onoki mudou drasticamente. Ele olhou para o material preto com espanto e seriedade. O que exatamente era aquela substância negra que poderia defender completamente contra a liberação de poeira? Uma fusão de 3 naturezas de chakra. Poderia ser uma fusão de mais de 3 naturezas de chakra? Onoki achou difícil aceitar. Se a garota de Konoha tivesse apenas evitado a liberação de poeira, ele poderia entender. Mas bloquear a liberação de poeira que pode aniquilar toda a matéria, era algo que ele achava difícil de aceitar. Konoha ainda tinha um trunfo escondido. Onoki de repente se sentiu menos confiante sobre o ataque da Aliança Ninja em Konoha. No momento seguinte, uma chama azul acendeu em Hinata com uma enorme quantidade de chakra cobrindo o como uma chama azul ardente envolvendo o Sentindo o imenso chakra, o rosto de Onoki mudou. Que forma é essa? Onoki ficou chocado, sentindo uma pressão avassaladora que já havia sentido antes, diante do lendário Uchiha Madara. Agora ele estava sentindo a mesma pressão de uma garotinha de Konoha. Que piada! Como Tsuchikage, Onoki não conseguia aceitar isso. Explosão de reencarnação da roda de prata. Hinata lançou várias esferas de busca da verdade de sua palma direita, girando-as, com chakra verde cobrindo as esferas de busca da verdade, formando um halo prateado e então disparando um tornado enorme. A terrível tempestade irrompeu. Onoki, sentindo a crise mortal, lançou a liberação de poeira novamente, mas o chakra não conseguiu decompor as esferas de busca da verdade, e Onoki não conseguiu resistir. Ao ver as esferas negras se aproximando, Onoki começou a suar frio, controlando seu corpo para voar para longe. Ele observou as esferas pretas flutuantes com o coração pesado. Ele precisava entender o que eram aquelas esferas pretas. À medida que se aproximavam, Onoki sentiu uma crise de morte, como se tocá-los fosse acabar com sua vida. Especialmente esse ninjutsu terrível. Seu poder não é menor que o de um ninjutsu de nível S. Em um instante, a colisão de 2 potências extremas fez com que as nuvens brancas no céu desaparecessem sem deixar vestígios devido à onda de choque invisível. No modo Tenseigan Chakra, Onoki não conseguia nem ver claramente a expressão no rosto de Hinata. Poder inacreditável. Enquanto Onoki ainda estava maravilhado, a velocidade de Hinata ultrapassou sua compreensão, e ela apareceu diante dele em um instante. As pupilas de Onoki encolheram abruptamente e sob o bastão preto, ele instintivamente usou o braço direito para bloquear. Em um instante, o braço direito de Onoki, ao tocar a bola da busca da verdade, caiu de seu corpo como papel. Uma sensação arrepiante tomou conta de Onoki, que se distanciou, horrorizado com a falta do braço direito. O ponto principal era que seu braço direito havia caído, mas ele não sentia nenhuma dor. Aquela substância preta era como liberação de poeira. Também possuindo a habilidade de aniquilar tudo, perder um braço afetava muito a força de um Kage, especialmente para um Tsuchikage idoso como Onoki. Perder um braço enfraqueceu seu poder em pelo menos 1/3. Eles subestimaram a profundidade de Konoha. Só essa garotinha do clã Hyuga foi o suficiente para deixá-los cautelosos. Se ele soubesse que Konoha tinha tal trunfo, ele teria sido mais cauteloso. Mas agora era tarde demais para arrependimentos. Onoki sabia que não era páreo para Hinata. Então, sem mais nenhuma palavra, ele se transformou em um meteoro e fugiu da vista de Hinata. Um Tsuchikage perdendo um braço e sendo derrotado por uma garota tão jovem, tal notícia chocaria todo mundo ninja. Hinata não foi muito fundo. A tarefa de Ryujiro para ela era destruir a unidade de logística da Aliança Ninja. Hinata saiu do modo de Chakra Tenseigan e olhou para a cena infernal abaixo, sentindo-se enjoada. Era a primeira vez que ela via uma cena dessas. Embora ela tivesse visto Ryujiro matar, aquelas cenas não podiam ser comparadas a essa visão infernal. O leve cheiro de sangue no ar fez Hinata ficar pálida e com ânsia de vômito. Depois de um tempo, ela se recompôs, sem sentir culpa. O mundo ninja era assim. Na guerra, ou você morre ou eu morro. Quando declararam guerra a Konoha, eles deveriam estar preparados para morrer nas mãos dos ninjas de Konoha. O prelúdio desta guerra terminou com uma apresentação pessoal de Hinata e Ryujiro, uma performance de casal. Capítulo 138. Boom! Ficou tomado por uma fúria impotente ao olhar para o relatório de vítimas, sentindo uma sensação vertiginosa. Isso foi apenas o começo, mas suas perdas já eram muito significativas, mais de 8.000 pessoas. Além disso, nas tropas da linha de frente, eles nem sequer encontraram as forças principais de Konoha. Ryujiro sozinho havia esmagado completamente suas forças avançadas. O que é esse monstro negro? Ryujiro possui tais habilidades?
Naquele momento, percebeu que havia subestimado grosseiramente as capacidades de Konoha e estava perdendo informações cruciais. Onoki, o velho Tsuchikage, já havia corrido para a linha de frente. Espero que não haja grandes problemas. De repente, um ninja da nuvem apareceu, gritando freneticamente para Raikage-sama, algo terrível aconteceu. O que foi? Franziu a testa enquanto ele exigia uma explicação. O ninja da nuvem engoliu em seco, nervoso. Você deveria ver por si mesmo. Onoki entrou cambaleando na sala com a aparência desgrenhada. Todos os ninjas na sala arregalaram os olhos, como se tivessem esquecido de respirar. Especialmente cujas pupilas encolheram e seu rosto demonstrou choque total. Tsuchikage. O que aconteceu com você? O braço dele. O braço do Tsuchikage se foi. A sala explodiu em caos, cheia de tensão e ansiedade. Apesar da idade avançada, o terceiro Tsuchikage era uma força formidável. Sua liberação de poeira poderia desintegrar qualquer coisa, até mesmo o ninjutsu mais poderoso. Mas apesar disso, a realidade diante deles chocou o coração de todos. Com um sorriso amargo, Onoki disse: Raikage, nós subestimamos Konoha. O coração de parecia afundar em um abismo profundo. A perda de um braço do Tsuchikage foi algo completamente além de suas expectativas. O que poderia ter causado isso? Pouco tempo depois, os três Kages se reuniram. Gaara estava ausente, e nem mesmo os ninjas da areia sabiam do paradeiro do Kazekage. Mas Tsunagakuri tinha um representante, Chiyo. Raikage-sama, por que você nos chamou a essa hora? Você tem algum plano para discutir? Quando Meiterumi e Chiyo entraram e viram a manga vazia de Onoki, suas expressões eram igualmente horrorizadas. Tsuchikage, seu braço? Suspirou. Sente-se primeiro. Chiyo e Mei não conseguiam tirar os olhos do braço faltante de Onoki. Tsuchikage, comece você, insistiu. Depois de alguns minutos de silêncio, o choque no rosto de todos mostrou que eles agora temiam Konoha. Eles não conseguiam acreditar que Konoha tinha tanto poder oculto. O ponto principal aqui era que Konoha havia enviado apenas 2 pessoas, mas elas haviam esmagado completamente a Aliança Ninja. Atualmente a Aliança ainda contava com mais de 50.000 soldados. Embora o número fosse suficiente, saber que as tropas da linha de frente e de logística foram reduzidas a menos de 1.000 em tão pouco tempo foi desmoralizante. Se essa notícia se tornasse pública, o moral de toda a Aliança Ninja entraria em colapso. Mizukage, o shinobi da sua vila, também morreu no campo de batalha. Onoki suspirou profundamente, parecendo envelhecer vários anos em um instante. A mente de Mei ficou em branco, seu corpo balançava enquanto ela lutava para aceitar essa realidade. Ao era um jonin de elite e um assessor de confiança dela, ajudando-a a garantir sua posição como Mizukage. No entanto, uma figura tão crucial havia morrido na linha de frente. Raikage. Você deve assumir total responsabilidade por essa perda. Nossa inteligência sobre Konoha era claramente insuficiente. Nem aquela garotinha do clã Hyuga nem as estranhas habilidades de Ryujiro foram mencionadas nos relatórios. Mei acusou. Ficou em silêncio, suspirando profundamente. Assumo total responsabilidade por essa perda. Nós lidaremos com isso depois da guerra. Agora precisamos nos concentrar em derrotar Konoha. Chiyo, onde está seu Kazekage? Por que ele não está aqui? Esta guerra contra Konoha é uma colaboração. A atitude da sua vila nos faz questionar sua sinceridade. Mei e Onoki olharam para Chiyo. O Kazekage sempre agiu com indiferença, como se essa guerra cooperativa não tivesse nada a ver com ele. Em várias reuniões, o Kazekage nunca deu nenhuma opinião ou participou do planejamento. Nomear um Kazekage tão jovem foi um erro desde o início. Chiyo suspirou impotente. Peço desculpas em nome de Tsunagakuri. Nem nós entendemos a atitude do Kazekage. Ele concordou com a guerra, mas seu comportamento é estranho. Desde que retornou à vila, parecia que ele sabia que se tornaria o Kazekage. Não sabemos com quem ele entrou em contato durante esse período. As palavras de Chiyo continham um tom de amargura. O outro Kage franziu a testa. A liderança de Tsunagakuri parecia descuidada. Permitir que um jovem se tornasse Kazekage foi um erro. Se Chiyo tivesse assumido o cargo, as coisas poderiam ter sido diferentes. Nesse caso, Chiyo, você representará o Kazekage em reuniões futuras. Quanto ao Kazekage, contanto que ele contribua no campo de batalha, isso é suficiente, disse A. A situação atual não permitiu que eles refletissem mais. As apostas eram muito altas. Enquanto isso, na linha de frente não havia sinais de vida. Os poucos Olos restantes foram absorvidos pelo espaço de Ryujiro. De repente, uma figura com pele pálida e olhos de cobra apareceu diante de Ryujiro. Orochimaru, tendo assimilado sua consciência, respirou fundo. Esplêndido, esse poder ultrapassa minha imaginação. Então, esse é o poder dos Olos? Está além do alcance humano. Este é um poder que os humanos nunca poderão alcançar. Orochimaru se tornou um arrancar com sucesso. Agora, Ryujiro tinha 2 novos arrancar sob seu comando. Capítulo 139. Vida Eterna, a vida eterna que ele finalmente obteve. Sem depender de ninjutsu, Orochimaru ganhou vida eterna, sentindo a imensa energia dentro dele. Ele não conseguia imaginar o poder aterrorizante que isso liberaria se fosse liberado. Nesse momento, Orochimaru notou Itachi ao seu lado. Com o rosto cheio de surpresa, Orochimaru disse: Eu não esperava que Itachi fosse transformado em Hollow por Ryujiro também. Eu sabia que Ryujiro não deixaria você morrer tão facilmente. Itachi apenas olhou para Orochimaru com indiferença. Ele não queria ter muita conversa com Orochimaru. Chega, Orochimaru, pare com essa bobagem. É melhor você se adaptar rapidamente ao seu novo poder.
Tenho tarefas para você completar. Ryujiro, você tem algum plano? Olhando para o campo de batalha devastado, Orochimaru estalou a língua 2 vezes. Parece que a guerra já começou. As 4 grandes nações se arrependerão de suas ações, especialmente porque Konoha tem Ryujiro. Anteriormente, a vingança de Orochimaru contra Konoha era apenas por vingança, mas agora Orochimaru não sentia nada por Konoha. Ele ganhou a vida eterna, um sonho de vida, tudo graças a Ryujiro. Orochimaru não tinha mais muitos pensamentos sobre Konoha. Orochimaru, vá para Iwagakure. Itachi, você vai para Kirigakure. É hora do mundo ninja conhecer o terror do Gotei 13. Atualmente, Ryujiro tinha 4 arrancar sob seu comando. Era a hora do mundo shinobi experimentar o terror de sua organização. O mundo ninja deveria estar animado agora. Ryujiro, você quer que destruamos essas 2 vilas? Não precisa, apenas deixe-os experimentar o verdadeiro medo. Itachi, você consegue lidar com isso? Ryujiro lançou um olhar fraco para Itachi. Itachi assentiu levemente. Ele obteve uma nova vida e poderes diferentes, tudo graças a Ryujiro. Se Ryujiro pretendia unificar o mundo ninja e acabar com todas as guerras, Itachi estava disposto a ajudá-lo de qualquer maneira possível. Pelo menos o mundo ninja poderia inaugurar uma era sem precedentes. Enquanto isso, dentro da Akatsuki, Obito e Zetsu Negro pareciam extremamente sombrios. Na guerra anterior, o Zetsu Negro tinha monitorando a batalha de perto, mas o que eles não esperavam era o aparecimento de tantos monstros inimagináveis no campo de batalha. Até mesmo o Zetsu Negro sentiu uma pontada de medo daqueles monstros, seres que o ninjutsu não poderia ferir, além de sua compreensão. Será que esses monstros são obra do Ryujiro? O rosto de Obito escureceu quando os eventos mais uma vez se desviaram de suas expectativas. Nem mesmo o Zetsu Negro, que viveu por eras incontáveis, sabia o que eram aquelas criaturas negras. Não parecia haver registros de tais seres na história do mundo ninja. Esta era parecia estar mudando gradualmente por causa de Ryujiro. O plano de ressuscitar sua mãe prosseguiria sem problemas? Obito, vamos começar nosso plano. Não podemos esperar mais. Há uma cauda, há 8 caudas, há 9 caudas, devem ser capturadas. No Edo Tensei, enquanto tivermos as células do primeiro Hokage, poderemos controlar os Hokage revividos, mesmo que eles estejam no auge. Pelo menos com Madara aqui, tudo será diferente. O Edo Tensei, hein? Por causa de Ryujiro, seus planos fizeram com que fosse levado adiante. Ryujiro deve ser eliminado. Ele era o único obstáculo para alcançar seu mundo dos sonhos, um mundo com Rin. Ele não se importaria nem mesmo se esse mundo falso fosse destruído. Maldito seja! O que você está fazendo, causando caos em nossa vila? Na sua frente está o Jinchuriki do 8 caudas de Komogakure. Killer B apontou para o homem à sua frente, segurando uma espada preta, e questionou. Lord B. Este homem pode ser de Konoha. Estamos em guerra com Konoha agora. Ele pode estar tentando invadir Komogakure enquanto a vila está vulnerável, disse Omoi, olhando gravemente para Mihawk. O ninja de Konoha? É assim mesmo? Não importa se ele é de Konoha. Na minha frente não há escapatória. Killer B, conhecido por sua impecável esgrima, ficou chocado ao descobrir que não tinha nenhuma vantagem contra Mihawk em um duelo de espadas. Em termos de esgrima, Killer B era como uma criança se exibindo na frente de um adulto, comparado a Mihawk. Como Jinchuriki, deixe-me mostrar a você o verdadeiro poder de um Jinchuriki. Gradualmente, um chakra aterrorizante irrompeu de Killer B, e vários tentáculos enormes de polvo emergiram de seu corpo. Vendo isso, Omoi gritou rapidamente, saia daqui. Lord B está revelando seu modo bestial completo. Em pouco tempo, uma criatura gigantesca parecida com um polvo apareceu diante de Mihawk. Embora tivesse a parte inferior do corpo de um polvo, sua cabeça lembrava a de um touro, com chifres proeminentes. Assim, o Jinchuriki do 8 caudas não é outro senão Lord Killer B. A expressão de Mihawk permaneceu inalterada enquanto ele encarava o gigante diante dele. Então, isso é um Jinchuriki? De fato, um monstro. Seria mais correto chamá-lo de Rei do Mar do que de monstro. Quem imaginaria que uma criatura tão grande poderia estar alojada no corpo de uma pessoa? De fato, isso exalava uma sensação de pressão. Mas diante de Mihawk, mesmo vendo Killer B se transformar na verdadeira forma do 8 caudas, sua calma interior não vacilou. B, esse homem não é simples. A voz do 8 caudas ressoou na mente de Killer B. Até você diz isso. Ele é realmente poderoso, com uma esgrima extraordinária. Mais importante, seus golpes são tão poderosos quanto um ninjutsu de nível A e a julgar por seu ataque anterior, aquele nem sequer era sua força total. A voz do 8 caudas ficou sombria. De qualquer forma, devemos ser cautelosos. Este não é um inimigo comum. Rugido. O 8 caudas soltou um rugido de sacudir a terra, enviando ondas sonoras que fizeram os prédios ao redor tremerem como se fossem desabar a qualquer momento. Os tentáculos gigantes caíram, desabando sobre Mihawk. Este ataque foi o suficiente para destruir completamente a área. De longe, Omoi observava com medo. Esse era o verdadeiro poder de Killer B. Ele foi o primeiro Jinchuriki no mundo ninja a controlar perfeitamente o poder da besta com cauda. Sua força era comparável à do Raikage. Entretanto, Killer B, sendo observador, percebeu que Mihawk não demonstrava medo. Em vez disso, ele levantou ligeiramente os cantos da boca. Ele está sorrindo? Como ele pode sorrir nessa situação? Clang! Um som claro de espada ecoou enquanto Mihawk se movia com velocidade incrível. Seus movimentos eram rápidos demais para serem acompanhados.
Um corte verde surgiu, muito mais assustador do que o que Killer B já tinha visto antes. Parecia que tudo antes desse corte seria cortado pela metade. O corte verde, com uma nitidez incomparável, parecia pronto para cortar qualquer coisa. Um som semelhante ao de tecido rasgando foi ouvido quando o enorme tentáculo foi cortado pelo golpe afiado. Estrondo. No momento em que o tentáculo caiu, o chão tremeu violentamente. Capítulo 140. Esse golpe foi tão poderoso que cortou a nuvem, deixando todos abaixo suando frio devido ao seu poder inigualável. Especialmente para Omoi, sua mente ficou em branco. Você está me dizendo que isso é possível com esgrima? Olhando para as nuvens divididas, as pernas de Omoi tremiam. Essa era a verdadeira força de Mihawk. Os enormes tentáculos de polvo caíram no chão, levantando uma nuvem infinita de poeira. Toda a área ficou coberta de poeira espessa, e muitos prédios foram reduzidos a escombros. Se os moradores não tivessem sido evacuados antes do início da batalha, as baixas teriam sido graves. Cuidado! Esse cara não é brincadeira. Não o subestime. Sim, esse golpe é ainda mais forte que o último. Até o geralmente otimista Killer B sentiu alguma pressão. Ele nunca tinha visto esgrima assim antes. Os golpes voadores deveriam ser exclusivos dos espadachins de Konoha, certo? Porque essa pessoa também poderia fazer isso. E aqueles olhos? Os olhos desse homem eram semelhantes aos de Falcão. Aqueles olhos afiados os faziam sentir como a presa de Mihawk. Além disso, na vila, muitas das técnicas de Killer B eram restritas. Para atacar esse homem de forma eficaz, ele precisaria pelo menos usar uma Bijudama. Mas o poder da Bijudama era grande demais. Isso aconteceu dentro da vila, e se não for controlado adequadamente, a vila pode ser afetada. Não tenho escolha, vou usar o modo besta com cauda. A forma do 8 caudas encolheu gradualmente, e Killer B retornou à sua forma original. Após um breve momento, seu corpo foi coberto por um chakra de besta de cauda preta e vermelha. O Lord B está preocupado com a possibilidade de a vila ser afetada? Maldito intruso! Omoi cerrou os dentes de frustração com Mihawk. Ele queria ajudar, mas esse nível de batalha estava além dele. Se ele não tomasse cuidado, poderia se tornar um fardo para Killer B. Ele precisava encontrar o momento certo para emboscar aquele homem e criar uma oportunidade para Lord Killer B. Em seu modo de besta com cauda, Killer B parecia uma fera enfurecida. Seus cotovelos tinham os ossos brancos da transformação da besta com cauda, e ele assumiu uma postura de ataque, movendo-se a uma velocidade incrível. Era quase impossível ver a olho nu, mas Mihawk já havia previsto seus movimentos com o Haki de observação. Até Mihawk sentiu um pouco de pressão devido ao imenso poder. Laço. Ninguém jamais sobreviveu a esse movimento. O poder aterrorizante poderia quebrar todos os ossos do corpo de uma pessoa. Bom, com o impacto, uma terrível tempestade varreu os arredores, e os prédios à frente deles desabaram instantaneamente. Killer B saiu dos escombros e olhou para Mihawk com uma expressão séria. Ele se esquivou? Muito poucas pessoas se esquivaram desse movimento. Uma delas foi o Flash Amarelo, de Konoha. Ele se esquivou. Os reflexos desse cara são tão rápidos. Killer B usou todas as suas técnicas, confiante em seu taijutsu. Mas contra Mihawk, o mais problemático eram os golpes do oponente. Em sua forma de besta com cauda, Killer B não estava confiante de que conseguiria enfrentar seus golpes de frente. O que é aquilo? Aos olhos de Killer B, uma substância negra cobria a mão que segurava a espada, transformando-a em algo parecido com ferro. A espada negra parecia ainda mais sinistra. Aquele cara parece ter previsto sua rota de ataque antes. Ele parece ter algum tipo de habilidade precognitiva. O que? Capacidade precognitiva. Até Killer B não conseguiu evitar gritar de surpresa. Esse era um inimigo problemático. Não seria fácil proteger a vila desse cara. Ele teve um mau pressentimento desde o início da batalha. Esta guerra parecia estranha para Killer B. A batalha continuou, com tempestades de vento invisíveis destruindo tudo ao redor. O poder absoluto era aterrorizante, e os golpes cortavam tudo em seu caminho. Omoi observou com o rosto pálido e as pernas tremendo incontrolavelmente. Não há chance. Aquele homem não lhe deu nenhuma chance de atacar furtivamente. A divisão de inteligência já contatou Lord Raikage? Se Raikage não retornasse logo, a vila estaria em apuros. O inimigo na frente deles não era algo que Killer B poderia enfrentar sozinho. Quando Ryujiro e Hinata retornaram a Konoha, eles relataram a situação da linha de frente em detalhes a todos os presentes. Eles podiam ver claramente tudo o que acontecia no campo de batalha do Pico da Montanha em Konoha. Os monstros negros estavam além da imaginação, e os golpes de Ryujiro eram tão aterrorizantes como sempre. O que os chocou ainda mais foi que o terceiro Tsuchikage, Onoki, havia perdido um braço para Hinata, um membro do clã Hyuga conhecido por seu Byakugan. Onoki era um shinobi experiente de nível Kage, e sua liberação de poeira era temida por sua capacidade de desintegrar toda a matéria. Mesmo assim, Hinata ainda conseguiu arrancar o braço de Onoki. Yashi não sabia o que dizer. Ele se sentia orgulhoso de Hinata, ela era sua filha e o orgulho do clã Hyuga. Ryujiro, aqueles monstros negros que apareceram no campo de batalha antes, eles são parentes seus? O que são exatamente e por que apareceram no campo de batalha? Pelo que vimos antes, aqueles monstros pareciam carecer de qualquer racionalidade. Os olhos de todos se voltaram para Ryujiro, especialmente agora que suas habilidades pareciam além do que os humanos poderiam alcançar. Ele já estava preparado para isso quando decidiu esvaziar os mortos. Olols, um tipo de alma mutante. Cavidades.
Todos franziram a testa. Eles nunca tinham ouvido falar de tal coisa. Você criou esses monstros? Tsunade perguntou com uma voz profunda. A sala de reuniões ficou em silêncio total. Estava muito quieto e todos conseguiam ouvir a respiração uns dos outros. Sim, mas essa também é uma tática que eu uso contra inimigos. Já que eles são inimigos, não há nada para hesitar ou ser misericordioso. Não é mesmo? Todos trocaram olhares. Ryujiro estava certo. Era uma guerra e não havia espaço para misericórdia. Como ninjas veteranos, eles entendiam que a misericórdia para com o inimigo era crueldade para com eles mesmos. Se Konoha não conseguisse resistir às forças aliadas Shinobi hoje, eles enfrentariam uma invasão, e os moradores sofreriam nas mãos daqueles movidos pelo desejo. Ryujiro está certo. As forças aliadas Shinobi das 4 grandes vilas são nossos inimigos. O objetivo deles é destruir Konoha. Todos aqui sabem que Ryujiro não prejudicou os interesses da vila desde que o conhecemos. Yashi falou em favor de Ryujiro. Yashi estava certo. Ryujiro estava do lado deles. Mesmo usando métodos não convencionais, ele sozinho conseguiu conter a vanguarda das forças aliadas Shinobi. Todos olharam para Hinata e Ryujiro. Esses dois eram como um exército poderoso.